apóstolo Ferreira e a pastora Roselaine. Graça e shalom a todos. Graças a Deus, mais uma vez conseguimos novamente estarmos em contato com cada um de vocês, aí vocês que nos escutam, né, que nós possamos transmitir algo de Deus. Queremos dar continuidade ao tipo de doença que afeta o ser humano, e hoje nós queremos falar das enfermidades, suas causas e origens. E queremos compartilhar com você. Portanto, quero orar agora de imediato para nós começarmos a abordar esse assunto nesse momento. Pai, nós te damos graças, Paizinho, pelo dia. Nós te damos graça pela vida. Nós te damos graças pelos teus cuidados para cada um de nós que estamos tendo nesses dias, cada um na sua particularidade, cada um na sua realidade, Pai. Mas tu tens sido um Pai amoroso para com todos. Nós te louvamos e nós queremos, Paizinho, entender mais a respeito de doenças, de causas, origens. E venha dar, Senhor, esse equilíbrio ao teu povo, venha dar esse equilíbrio aos teus filhos amados, de entendimento, discernimento, Senhor, e de posicionamento nesses dias. Em nome de Jesus, Paizinho, nós te pedimos e te agradecemos por tudo que tu já iniciou a fazer em nós e através de nós. Muito obrigado, Pai. Graças e shalom a todos. É um tempo onde nós refletimos muito sobre os acontecimentos e não, até aqui não tinha acontecido um período da história algo que está acontecendo nesses dias. Há tantas perguntas, na verdade, em cada um de nós, mesmo sendo cristãos, nós não temos a plenitude do conhecimento das coisas. Deveríamos ter um pouco mais, mas não é a realidade da igreja no Brasil hoje. Não é essa a realidade. A igreja não foi, vamos dizer assim, preparada para o momento que ela está vivendo. Não foi, porque valores, princípios, aquilo que é vontade de Deus realmente para a sua igreja ficou meio que na sombra, mais aquilo que as pessoas queriam de Deus, que as pessoas queriam receber de Deus, que elas buscavam quando vinham à igreja. De certo modo, é isso, vinham na fonte, mas o que vinham buscar não era o que talvez elas precisassem para ter essa vida com Deus, para ter aquele a mais para enfrentar dias como estes. E daí vem as perguntas, vem as dúvidas, vem os questionamentos, o que eu faço, o que eu não faço, quem está falando a verdade, quem não está, uma série de coisas assim, porque a igreja ela não foi trabalhada para entender os tempos, não de definir o futuro, mas entender o tempo que está vivendo. E a palavra sempre foi clara, desde o princípio que nós começamos a conhecer a Bíblia, quando nós nos convertemos a Jesus, é bem claro, não há quase nenhum cristão que não saiba aquilo que Salomão diz, que há tempo para todas as coisas. Então não é só tempo de tudo dar certo, há vários tipos de tempos que o ser humano vai passar no decorrer da sua vida pessoal e também no nível mundo. Vai haver tempos, e nós sabemos, é só ler um pouco a história, ver quais os tipos de situações, de tempos que já houve sobre o mundo. Então a igreja parece que, de certa forma, ficou meio que alienada, meio que desconectada de muitas coisas. E hoje, quando veio toda essa epidemia, né, pastor, essa situação, não está sabendo até aqui, pelo menos a grande maioria, como reagir, como agir, e vai atrás, é aquilo que a própria palavra diz, vai atrás de todo vento de doutrina, levado de um lado para o outro, porque não foi edificado, em alguns lugares as pessoas não foram
discipuladas, edificadas, para saberem quem elas são, o porquê desses acontecimentos. E a culpa é nossa, pastores. Nós não preparamos a igreja para os tempos difíceis. A pastora está falando que a boa parcela é nossa. Boa parcela de culpa, né? Dessa falta de entendimento, conhecimento, é nós mesmos. Porque um versículo até que gosto muito de usar, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Se a gente vê no contexto lá de Oséias, a falta de conhecimento era dado pelos líderes, pelos sacerdotes, então é nossa mesmo. E nós temos que reconhecer essa parcela de culpa diante de todos esses questionamentos e da realidade de hoje. Então nós iniciamos falando hoje, a temática nossa será enfermidade, suas causas e origens. Então, eu posso iniciar? Posso? Sim. O ministério de cura divina é uma parte fundamental do Evangelho do Reino. A grande verdade de que Deus é um Deus que cura percorre toda a Bíblia como um fio escarlate de promessa. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, testifico sobre a provisão de Deus para a cura da humanidade. Grande parte do ministério terreno de Jesus Cristo relacionava-se diretamente com a ministração de cura física aos enfermos e aos aflitos. A história da igreja primitiva é cheia de narrativas de grandes curas e milagres feitos em nome de Jesus e através de Jesus. Foi somente na Idade Média, quando quase toda a igreja entrou em apostasia, que a torrente de curas tornou-se um pequeno riacho. Até os dias de hoje, né? Eu queria comentar. O início da igreja, como nós conhecemos, ao ler Atos dos Apóstolos, e as cartas e os evangelhos, na verdade, é por todo lado a essa dimensão da cura de todas as enfermidades, a chegar ao ponto dos mortos também serem ressuscitados. Isso era muito real para a igreja, no meio da igreja. Não era uma coisa assim, como nos dias de hoje, quando acontece algo além, as pessoas ficam totalmente deslumbradas, maravilhadas, e devem, porque é a ação de Deus. Mas é tão raro a dimensão de tudo isso, que quando Deus faz isso através de um homem, de uma mulher, se torna quase que idolatrado o nome daquela pessoa, daquele ministro, daquele ministério, porque houve uma cura, algo que era tão natural no meio da igreja logo no início. E como a pastora leu, foi se perdendo, e houve um desvio dos princípios e também do propósito da existência da igreja. E hoje estamos vivendo dias parecidos, de uma forma diferente, mas parecidos. Parece que quando há um milagre de cura de um câncer, um paralítico andar, um cego ver, um surdo ouvir, tudo isso que nós sabemos que pode acontecer no meio da igreja é algo assim, é extraordinário, é algo incomum, não é mais comum no sentido assim de ser parte da vida da igreja, mas a vontade de Deus é que isso novamente venha a existir. Então, pensando em tudo isso que nós ficamos refletindo nesses dias, o que é? Qual é as causas? Onde começou o porquê de tudo isso? E também a igreja ficar quase que amarrada, engessada, sem ação. Porque o mais que se faz nesses dias, quando acontece coisas assim, que coloca em risco a saúde das pessoas, e vem uma enfermidade que começa a trazer a morte sobre as pessoas, a igreja não sabe como reagir, a não ser, vamos orar, todo mundo vamos orar. É uma parte, mas
quando nós olhamos os evangelhos, sempre Jesus disse: vão e curem, vão e curem, vão e curem. Se busca avivamento no sentido de estar orando a Deus, manda um avivamento, Senhor, cura o fulano, Senhor, cura, mas é de boca, falta verbal, porque é muito fácil eu e a pastora estarmos sentados aqui agora, e nós começarmos a orar: Senhor, começa a curar as pessoas que pegaram o vírus, Pai, em nome de Jesus, começa a ressuscitar os que já morreram. É muito fácil, mas Jesus nunca disse para a gente sentar em um lugar. Eu não lembro, se alguém lembra, está assistindo esse vídeo, me manda ali: olha, Jesus disse que era para a igreja ficar dentro de casa só orando pelos enfermos. Jesus disse que era para a igreja fazer intercessão, tudo isso que a gente faz. Quando tu lê os evangelhos, pelo menos as partes que eu li até agora, até hoje, Jesus disse: vão e curem os enfermos, ressuscitem os mortos. Isso é igreja, deveria fazer parte da minha vida e da tua vida, mas em algum momento nós nos perdemos. A gente quer comentar muita coisa, né? Eu quero comentar muita coisa, mas vamos nos reter ao que a gente programou para esse momento. Esta mensagem é dedicada a todos os cristãos. Então, é para você que nos ouve, para você que está nos assistindo neste momento. A nossa oração é para que ela possa inspirar a todos que a ouvirem a realmente buscarem a Deus, para que possam receber um ministério de cura. Não é a nossa intenção argumentarmos sobre as causas da cura divina com os que porventura venham a duvidar da sua validade ou existência. Nem tampouco alegarmos que este estudo seja tratado completo sobre esse importante assunto. Essa mensagem é meramente um esforço sincero para ajudar aos que ainda não testemunharam o poder de cura de Deus em seus ministérios, nas suas vidas, porque é o que todos almejamos, muitos aguardam isso, não só nos seus ministérios, mas na sua própria vida. À medida que você ouvir essa palavra, esse relato, que o Espírito Santo possa aumentar o seu entendimento, aumentar a sua fé, para que você possa receber o poder de cura de Deus e assim beneficiar a todos os que sofrem, começando por nós mesmos. Se a inspiração e a instrução que você receber resultar na cura de uma só pessoa, então terá valido a pena. E é o momento, este é o momento. Mas no fundo, o que nós estamos esperando? Fazer isso? Ou estamos apenas esperando que em dado momento, toda essa situação de enfermidades, de doenças que levam à morte muitas pessoas por causa do coronavírus, será que nós estamos em casa só na expectativa de que ele cesse, pare em determinado momento, ou que a vacina, a medicação seja descoberta? Será que é isso? É isso que nós esperamos? E vamos dizer que isso não aconteça tão rápido como nós esperamos, pelo que temos orado, mas vamos pensar apenas. Se Deus permitir que isso se prolongue por mais tempo, nós apenas vamos ver as pessoas morrerem, sem ter a ousadia em fé de ir lá e estender a mão para que elas sejam curadas? Será que é isso que tem dentro do nosso pensamento? Ou será que nós temos tanto medo de morrer que não vamos ousar ir na casa de alguém que foi constatado pelos médicos, pelos exames, que está infectado? Eu não estou te mandando ir, eu não posso fazer isso, mas eu penso para mim. Será que eu vou lá e vou fazer o que Jesus disse? Vai e cura os enfermos. Jesus não pensou: tu vai lá e cura o canceroso, tu vai lá e cura não sei o que, tu vai lá e cura. Não, Jesus disse todos os enfermos, todos. Sempre foi todos os tipos de enfermidades.
Quando nós lemos a palavra, nós vemos Jesus curando os leprosos. A lepra é algo contagioso também. Jesus entrou na casa de Simão, o leproso. Jesus não teve nenhum momento de receio de tocar o leproso para curar. Nenhum momento. E nós? Será que nós teríamos essa ousadia dada pelo Espírito Santo, que quer curar aquelas pessoas que a medicina hoje não pode curar? A ficha tem que cair. Que nem nós falamos, nós temos falado, eu e a pastora, e eu falo em seguida, não adianta fazer que nem avestruz. Enterrar a cabeça no buraco, fazer de conta que não está acontecendo nada, que não é contigo. Não existe. É uma responsabilidade diante daquilo que Jesus nos deu, diante daquilo que Ele disse, vão e façam. Jesus estava garantindo. Ele está dizendo, vão e façam. Você diz, vão e façam, vai e faz, e acabou. Então é tempo, sim, da igreja ser ousada. Ah, pastor, tu está ficando doido, está querendo arriscar a vida das pessoas. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, a história da igreja, daqueles que tinham a ousadia de obedecer o Mestre, de obedecer a Jesus, sempre foi cercada de perigos de morte. O evangelho que tu tem ouvido hoje é o evangelho fofinho, que não te ameaça, não te traz nenhum tipo de possível prejuízo, risco de vida, risco de ser preso, risco disso, daquilo. Esse é o evangelho que tu tem ouvido. Mas quando nós olhamos a história dos nossos irmãos, não só na palavra, não só no Novo Testamento, mas quando tu lê a história dos nossos irmãos, eles enfrentaram a morte todo o tempo, o risco de vida todo o tempo, para obedecer o Mestre. E nós estamos preservando, será, a nossa vida. Por quê? Estamos com medo? Dessa forma nós nunca vamos ver a manifestação da glória de Deus, como tanto falamos nos tempos bons. Nos tempos bons nós somos ousados, nos tempos bons nós queremos isso, falamos aquilo, mas e quando chegam os tempos maus, como agora? Qual é a nossa atitude? Por isso nós queremos estar falando sobre essas coisas agora nesses dias, numa sequência de vários vídeos. Então eu te digo, levante-se, reivindique a sua herança, permita que Deus libere o seu poder sobrenatural através de você, para curar os que vão ser infectados, para curar aqueles que após serem infectados não vão ter o socorro da medicina, não há cura ainda, e daí vão depender do seu próprio organismo reagir e vencer todo esse mal, todo esse vírus infernal que tem vindo sobre o mundo. Mas tu é igreja com poder de cura. De onde se originou a doença? Primeiro ponto que nós vamos abordar. Adão foi criado espiritualmente perfeito. Como a gente falou esse assunto e compartilhou entre muitos irmãos, né, a respeito do propósito eterno de Deus quando criou o ser humano com um propósito. Então, Ele criou Adão perfeito. Adão e Eva foram criados imaculados, inocentes e irrepreensíveis, criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Os irmãos que nos acompanham já sabem de cor esse versículo, né? Eles desfrutavam de uma comunhão pura com Deus. O apóstolo vai ler o que diz? Eu vou ler. É melhor que a pastora leia, que eu não peguei meus outros olhos. Deixei meu óculos lá dentro, eu não vou parar agora para estar Diz buscando. assim, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Domínio sobre tudo, sobre todas as coisas, um domínio
dado por Deus na perfeição de Adão, como homem, segundo a imagem e semelhança de Jesus. Não havia enfermidade naquele homem, nenhuma, nenhum tipo. Eles eram inocentes, eles eram livres de qualquer sentimento de transgressões morais, usufruíam de uma paz e harmonia internas, não conheciam medo algum, tampouco eram afligidos por inibições ou complexos. Não se sentiam constrangidos em nenhuma maneira prejudicial ou destrutiva. A gente, na primeira parte, a gente falou sobre as doenças psicossomáticas, né, que é causado aqui na mente. A gente orientou a respeito de selecionar, de preferência não ouvir as más notícias, mas ouvir boas notícias, boas novas, evangelho de Jesus, para que realmente não fique isso sendo prejudicial ou de uma forma destrutiva chegando à sua vida. Então nós falamos sobre a mente e agora nós falamos sobre o corpo. Eles estavam nus, mas não sentiam culpa ou vergonha por isso. Lá em Gênesis 2, 25, nos fala desse ponto em que eles estavam nus e não fazia diferença nenhuma. Eu já vou ler aqui esse texto, como meu auxiliar não trouxe. Todos esses fatores, eles contribuíam para uma condição de perfeita saúde. Perfeita saúde. Tanto mental, como no seu corpo, no seu espírito. Não havia nem sombrinha alguma de enfermidade, nada. Nada. Se perguntasse para Adão naqueles dias, se alguém dissesse assim, Adão, tu ficou doente em algum período? Tu ficou enfermo? Tu ficou gripado? Ele ia dizer, mas o que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu não conheço. Porque era algo que ele não havia experimentado. O ser humano não havia experimentado. Então lá em Gênesis 2:25 diz assim: e estavam os dois nus, e o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Então eles usufruíam de perfeita saúde. Há não muito tempo, feitos pela mão do seu Criador, eles eram seres perfeitos, espiritual, física, mental e emocionalmente. Eram um esplêndido produto da capacidade criativa de Deus e criados à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis 1:26. Então Adão, ele foi criado psicológica e emocionalmente perfeito. Deus deu a Adão a tarefa de nomear todos os animais da criação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20, você pode anotar, acompanhar depois, que Deus deu esse encargo para que Adão desenvolvesse, né, essa catalogação de todos os animais existentes. E eram vários, né? A gente vê bem no capítulo 1 ali. Ele também lhe deu a tarefa de governar e ter domínio. A impressão geral transmitida é que Adão era psicologicamente competente, respeitado e apreciado por Deus. Não há nenhum registro de qualquer desordem emocional até o momento em que Adão e Eva conheceram o seu pecado. Ele não tinha estresse, ele não tinha estafa, ele não tinha aquela loucura, não fale comigo, eu estou com a minha cabeça atordoada. Não tinha isso. Até o momento em que eles conheceram o seu pecado. Naquele instante, os seus corações se encheram de temor e eles se esconderam. Esse relato lá está em Gênesis capítulo 3, o versículo 7 ao 10. Você pode fazer essa leitura, acompanhar, que vai vir ao encontro disso que nós estamos mencionando aqui. Então aqui nós já começamos a perceber algo. Adão era um homem perfeito. Naqueles dias, Adão era
a imagem e semelhança de Jesus, sem enfermidade, sem medo, tanto no seu corpo físico como nos seus sentimentos. Adão, criado psicológica e emocionalmente perfeito. Olhar para Adão naqueles dias era ver a perfeição do ser humano. Nada causava medo, nada causava espanto, nada podia tocar sequer em Adão. E não havia nada que pudesse tocar em Adão, a nível de enfermidades. Naqueles dias tu não ia encontrar vírus de tipo algum, não ia encontrar gripe, tu não ia encontrar nada, nem câncer, nada, tumor, nada. Tu pode pegar todas as listas de doenças e enfermidades que há hoje, que destroem o ser humano, que matam o ser humano. Era impossível tu encontrar isso, não existia. Mas no decorrer da leitura de Gênesis, tu vai vendo que algo mudou de repente. Algo começou a mudar. Naquele instante que isso começou a mudar, uma das primeiras coisas que chegou na vida de Adão, a pastora vai ler ali Gênesis 3, de 7 a 10, né, para que tu ouça, talvez depois tu não vá procurar, né, ali na tua Bíblia. Nós vamos procurar ler o máximo possível dos textos. Mas a primeira coisa que entrou no coração de Adão e de Eva foi algo chamado medo. E para mim o mais terrível ainda não foi medo de ter errado, de ter pecado, de ter feito aquilo que Deus disse para Adão não fazer. Para mim o mais terrível desse medo foi que eles ficaram com medo de Deus. Medo de Deus. E hoje, quando nós olhamos para alguns ambientes da igreja, vamos dizer assim, evangélica, há um grande medo de Deus. E isso tem uma origem. Então, vamos ler ali o texto de Gênesis. Então, Gênesis 3, versículo 7 ao 10 nos diz assim: E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim, no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás? E ele lhe disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Isso é tremendo. Nós às vezes passamos batido por esse texto e não vemos esse ponto do medo de Deus. Hoje as pessoas têm medo de Deus, tanto aqueles que estão na igreja como aqueles que estão fora. Quando nós abordamos as pessoas falando de Jesus, elas dizem: eu não mereço, eu não sou apto a estar numa igreja, porque eu tenho tantos pecados. Na verdade, elas estão dizendo que elas têm medo de se aproximar de Deus. Muita gente hoje não tem saúde porque tem medo de Deus. O pecado gera medo de Deus. Não é temor. Temor é uma coisa, medo é outra. Deus nunca quis que o homem tivesse medo dele, porque Ele é a vida que precisamos. Sem Ele, só resta esperar que a enfermidade venha num tempo que não foi Deus que determinou. As pessoas, às vezes bem jovens, pegam uma enfermidade sem cura, uma doença sem cura, mas Deus nunca quis isso. Mas acontece porque elas não têm vida com Deus. O pecado entrou. Nós conhecemos, nós vamos estar acelerando às vezes algum ponto, mas nós vamos e voltamos. A Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara. Ela diz que foi através daquele momento que Adão decidiu desobedecer a Deus que a morte entrou no mundo. A morte entrou e ficou matando e matando. E como que a morte mata? Vem por uma enfermidade, vem por uma doença, vem por um acidente, vem
Então a morte não é algo natural na vida do ser humano. O ser humano não foi feito para morrer. Ninguém foi feito. O ser humano, a humanidade não foi criada para morrer. Quando Deus criou Adão, lá no começo, e Eva, foi para viverem eternamente. Foi o que nós lemos no início, né? Ele foi criado perfeito em todas as áreas, não só física, emocional, psicológica, todas as áreas perfeito, porque ele foi criado para ser um ser perfeito. O ser humano foi criado para ser um ser perfeito. Mas hoje, essa limitação de saúde em todas as áreas, né, da nossa vida, não só no físico, emocional, psicológica, ela nos afeta porque o pecado, através do pecado entrou a morte. E a morte até hoje alcança muitos. E pessoas com medo de Deus, em vez de chegarem à vida, usufruírem de vida de Deus para si, acabam ficando longe. Pelo medo de Deus, se afastam, acham que Deus vai punir, que Deus vai castigar, e ficam longe de Deus. E cada vez, quanto mais longe de Deus ficamos, mais longe da vida ficamos. E se estamos longe da vida, estamos mais próximos da morte, obviamente. Sim, o pecado traz essa sentença de morte, através de qualquer tipo de enfermidade que vem. Uma enfermidade, ela vem e ela acaba virando uma doença. Se não houver cura, às vezes a medicina não tem a cura. É só Deus que pode curar. Mas como que as pessoas vão estar sendo curadas se elas estão longe de Deus? Como a pastora falou, longe da vida abundante que há em Cristo Jesus. Então a gente começa a perceber algumas coisas, né, no meio desses acontecimentos. E infelizmente, por desconhecer alguns fatos, algumas realidades daquilo que é a palavra de Deus, nós banalizamos muito, dizendo: isso é o diabo, isso aí é o anticristo. Isso é porque nós não entendemos muitas coisas. Mais um ponto que nós queremos abordar e compartilhar com vocês: Adão foi criado fisicamente perfeito. E a palavra de Deus nos diz isso, e a gente quer repartir contigo nesse momento. Deus pessoalmente planejou e criou todos os detalhes do corpo de Adão. Ele olhou para toda a sua criação e declarou que tudo era muito bom. Gênesis 1:31 diz assim: e Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, o sexto dia. Foi o dia da criação do ser humano. Anos mais tarde, o rei Davi falou por todos nós, ao dizer que o homem foi feito de um modo terrível e maravilhoso. Eu amo esse salmo. Você pode ler ele todinho completo, do primeiro versículo ao último. O primeiro e o último se repete: sonda-me, ó Deus. E a gente vai ler especificamente o versículo 14 do salmo, o verso 14 do salmo de número 139. Vamos ver aqui. Então a palavra nos mostra que tudo que Deus criou e cria é bom. Então, como já comentamos aqui em outros vídeos, isso que está acontecendo em relação ao mundo todo é bom? É bom? Claro que não. Se não é bom, não é Deus que está fazendo isso acontecer, porque tudo que Ele cria é bom. Então o Senhor é tão bom que mesmo no meio de situações como essa que está acontecendo com todas as pessoas, está acontecendo bem próximo do lugar onde moramos, não é mais algo que está acontecendo lá na China, lá não sei onde, não, é algo muito próximo de nós. Então isso vem e nos traz medo, nos traz algo que nos preocupa, mas Deus fez tudo para que o homem fosse abençoado. Ele nos ama.
criou um homem perfeito, mas o pecado veio, entrou no mundo e causou todo esse estrago que chega aos nossos dias. Ali a gente mencionou aqui que nós íamos ler o verso 14, mas eu vou ler do 13 ao 16, para dar um entendimento desse Salmo 139. Ele diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Olha o homem perfeito que Deus fez, eu e você. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era um tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Eu sempre comento, quando eu comento esse salmo, eu comento com uma pergunta. A palavra está dizendo claramente, não precisa ser um teólogo para entender. Se tu tentar ser um teólogo, tu vai errar o alvo, porque a teologia não traz revelação, ela traz conhecimento. O que traz revelação é a tua busca pela voz de Deus no teu coração. O Espírito Santo vem a ti e te revela, porque é uma promessa de Deus, que Ele vai te revelar as coisas misteriosas que tu não sabe e que eu não sei. Então eu sempre pergunto em relação a esse salmo: Deus nos formou no ventre da nossa mãe, ali de maneira espantosa, assombrosa, mesmo que a ciência diga, é isso e aquilo, não é nem perto do que de fato é. E o texto diz que Ele escreveu todos os dias daqueles que Ele formou, quer dizer, de todo ser humano. Todo ser humano foi formado por Deus. Não foi um ET lá que abduziu e aquelas loucuras que tu já ouviu. Não foi. Tu não veio, nem vamos entrar nisso. Foi Deus, acabou. Deus formou todo ser humano no ventre. E o texto diz que Ele escreveu todos os dias daquele ser humano que Ele formou no ventre. Do primeiro ao último, desde Adão até o último que vai nascer de mulher. Sim, não, mas sim, a pastora diz do primeiro e último dia da nossa existência. Eu já pensei mais adiante, eu já pensei desde Adão até o último ser humano que vai nascer. Então, e é uma realidade. Foi Deus que fez isso. Mas, além dele criar, Ele escreveu todos os dias, como um pai de amor, Deus bondoso, que tudo que faz diz que é bom. Então Ele forma o ser humano, escreve todos os seus dias num livro. E daí a pergunta que eu faço sempre é essa: será que na nossa mente passa a ideia de que Deus, em seu livro, a respeito dos nossos dias, escrevesse: quando tu tiver 25 anos, quando tiver 25 anos, agora eu vou permitir, eu vou fazer que tu tenha um câncer e não vou te curar? Será que passa isso para a cabeça de uma pessoa? Achar que Deus determinou que tivesse enfermidade, seja ela qual for, em algum período da nossa vida, um desastre, um acidente, algo terrível? Não. Se nós pudéssemos ver, quer dizer, nós podemos ver, sim. As pessoas às vezes perguntam para a pastora, perguntam para mim: mas como que eu vou saber o que Deus escreveu a meu respeito? Como eu vou ter acesso a esse livro que Ele escreveu todos os meus dias? É tão fácil. Lê a palavra de Deus. Ali está tudo que Deus pensa a teu respeito, ao meu respeito. Ali está tudo que Deus deseja para ti e para mim. Como a pastora falou há pouco, desde o nascimento até o último dia de vida. Então, nós precisamos crer dessa forma. Crer que Deus está fazendo algo muito bom nesses dias. Tudo isso que está acontecendo não é por causa que Deus está castigando o homem, não é por causa que o diabo agora esquece isso.
os acontecimentos desses dias, o surgimento desse vírus, a sua origem é no pecado. O pecado desencadeou a morte sobre o ser humano. E nós vamos parar essa primeira parte, vai ter a continuação desse mesmo assunto. Você vai ver no vídeo a seguir. E essa é uma oportunidade, nós temos que ser uma igreja inteligente, estrategista. É a oportunidade de nós sairmos ministrando cura divina, sem medo, como diz aí, sem medo de ser felizes, porque Deus nos chamou para isso, para nós repartir a vida que nós temos. Através de Jesus nós temos vida em abundância aqui nesse dia, e nós queremos transmitir essa vida de Jesus a quantos nós encontrarmos. Quantas vezes talvez você já foi a algum lugar, falou com alguém, compartilhou algo da sua experiência, alguém diz assim: como eu me senti bem falando contigo, fulano, como conversar contigo me traz uma paz. Quantos já ouviram isso? É porque você tem uma vida de Deus em você, e ela tem que brilhar, ela tem que ser exteriorizada. Nesses dias é a oportunidade nossa, como igreja, de nós promulgarmos a fé de que cremos em Jesus Cristo, para tantos que ainda não conhecem, levar essa vida. E nós falávamos no início, né? Igreja, eclésia, chamados para fora. Mas chamados para fora do quê? Só do templo? Não. Chamados para fora de um sistema. Paulo fala isso, né? Chamados para fora de um sistema. E que sistema é esse? É esse sistema hoje que tenta amordaçar a igreja prendendo os seus lares. O propósito de casa em casa não é esse. O propósito de casa em casa é a comunhão. Atos 2 fala por que eles andavam de casa em casa. Então hoje é dia de nós sermos eclésia, chamados para fora do sistema, sem medo de ser feliz, ir lá impor as mãos, orar por pessoas, falar boas notícias, boas novas, o evangelho que fala da pessoa de Jesus Cristo. É isso que nós temos que ser, inteligentes, estrategistas, para apregoarmos e alcançarmos pessoas que estão amedrontadas, sim, porque não tem vida, não conhece a vida, não sabe como obtê-la, e nós sabemos. Vamos até elas nesses dias, é a nossa oportunidade. Para estarmos encerrando, eu gostaria de pedir para o pastor ler aqui Marcos 15, do 16 em diante, que foi o que Jesus deixou para a igreja viver hoje, fazer hoje. E ele lhes disse: indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda a parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Amém? Essa é a tua realidade como igreja. Esta é a minha realidade como igreja. Não existe outra. Mas a quarentena, mais vírus. Eu quero te dizer uma coisa. Se não for esse o tempo para fazer tudo isso que foi lido ali no Evangelho de Marcos e tantos outros textos, se não for esse o tempo, se tu não fizer isso agora, que as pessoas, o mundo espera ver a manifestação dos filhos de Deus, me diz quando que vai ser. Quando tiver tudo tranquilinho. Quando mais se precisou da manifestação dos filhos de Deus, eles ficaram fazendo culto online e felizes da vida com isso. Meu amado, meu irmão, abre
os olhos para este tempo. É o tempo. É o tempo de fazer o que Jesus mandou fazer. Não tenha medo. Ele garante. O texto diz que o Senhor trabalhou com eles. Essa versão é interessante, que diz que o Senhor trabalhou com eles. O Senhor estava junto com eles. Tu não vai sozinho. Tu não vai ser largado por conta própria. O Senhor está contigo. Ele prometeu que vai estar junto ali. Quando estender as tuas mãos para curar, Ele vai estar ali junto. Ah, mas e se eu pegar o vírus? E daí? Eu sei que tem muita gente que fica doido de ouvir coisas assim. Mas tu está expondo as pessoas. Quando o Senhor falou esse texto, só me diz uma coisinha. Quando o Senhor falou esse texto, será que Ele não havia visto esse tempo acontecendo? Ou o Senhor só vê o momento chamado hoje, presente? Será que Ele não viu os dias do coronavírus, do Covid-19 lá, acontecendo no mundo? E se Ele falasse hoje para ti e para mim, Ele ia desfazer essa ordem? Ia dizer, não, amada igreja, agora vocês fiquem de quarentena, eu vou suspender esse mandamento agora, nesses dias, porque afinal vocês podem morrer. Então nós somos luz do mundo, e a luz tem que brilhar onde há trevas, onde há escuridão. Jesus diz que somos luz do mundo, e Ele diz que não podemos esconder essa luz. E dentro de casa nós estamos escondendo a luz. O mundo ficou um pouco mais em trevas nesses dias, porque crentes em Jesus Cristo, que são luz do mundo, pararam de circular livremente, com medo. Então, para encerrar a minha fala, que o Senhor te dê ousadia. Nós queremos orar então com você neste momento e assista a sequência desse mesmo assunto, a parte 2. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós não queremos estar racionalizando as coisas, usando a teologia para procurar entender a Tua palavra, a Tua vontade, porque o Senhor já disse qual é a Tua vontade para a Tua igreja. O Senhor já deixou claríssimo. Todos que leem podem entender. O Senhor disse, vão. O Senhor nunca disse, se escondam, fiquem com medo, tenham medo da morte, mas vão e cure os enfermos. Vão e sejam luz. Vão e se manifestem como filhos amados de Deus, que têm vida dentro de si, tem vida abundante. E nós cremos, Senhor, que o Senhor vai sim cooperar com os sinais, que o Senhor vai sim trabalhar junto com todos aqueles que nesses dias de escuridão sobre o mundo querem ser luz. Que assim seja, Senhor, com cada um, que o Senhor possa estar aumentando a visão do reino, dando entendimento do que é ser igreja nesses dias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e curta, para que a gente possa estar voltando com mais vídeos para vocês. Deus abençoe.